Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos, aos amados irmãos. Eu sou o professor Luiz Alberto, professor da Escola Teológica do Campo da Cidade Nova, a ETADECIM, e nós estamos empreendendo no ensino da Palavra de Deus, nos dedicando a essa área. E a Escola Teológica, esse ano, ela também está abrindo cursos online, né? Estilo EAD, educação à distância, para aqueles que não têm assim, tempo de poder presencialmente participarem das aulas. Então nós vamos falar um pouquinho de uma dessas aulas, nós temos um resumozinho, mas as nossas aulas serão gravadas com duração de 1 hora, e o mesmo conteúdo presencial é o mesmo conteúdo também online, para que os alunos que não tenham tempo, mas têm o desejo de estudar teologia, possam então se matricular com preços bem acessíveis e se aprimorar cada vez mais na palavra de Deus. E nós vamos falar sobre as epístolas gerais. Epístolas gerais. E toda vez que nós fazemos essa pergunta, epístolas gerais, a gente se interroga, por que epístolas gerais? As epístolas gerais são diferentes daquelas epístolas que são endereçadas a um local específico, a uma cidade específica. Por exemplo, quando Paulo escreveu a Roma, aos romanos, ele escreveu aos irmãos que estavam em Roma. Quando Paulo escreveu a igreja, a 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele escreveu aos irmãos que estavam em Corinto. As epístolas gerais não têm essa designação, porque elas são cartas de caráter universal, de caráter católico. Elas foram endereçadas a comunidades cristãs, embrionariamente judaicas, quando a maioria ainda dos cristãos eram judeus, e que estavam espalhados, que foram dispersos por toda a Ásia Menor devido à perseguição que houve em Jerusalém e tudo mais. Então, por isso elas são epístolas gerais. Mas nós sabemos que a aplicação final da palavra de Deus, ela sempre remete ao contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que entender o contexto histórico do passado e entender que a aplicação final é para o contexto atual, na qual estamos vivendo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é imutável, ela é santa, ela perpassa essa questão do tempo e é aplicada no nosso dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente estuda epístolas gerais, por exemplo, nós vamos conversar com Tiago, nós vamos estudar Tiago, a epístola de Tiago, vamos estudar 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E Tiago, ele diz que, na saudação, que a carta dele é endereçada às 12 tribos que estão na dispersão. São cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Então, esse entendimento histórico, nós estudamos no nosso curso de teologia, nós nos aprimoramos nisso, para que nós possamos fazer a interpretação correta da palavra de Deus no nosso contexto odierno, atual. E falando um pouquinho de Tiago, que é a primeira carta que nós vamos estudar, é uma carta que tem uma orientação prática, nitidamente, claramente prática. A gente se lembra bem, nós sabemos bem quando Tiago disse que a fé sem obras é uma fé morta. Ele não estava falando da fé no que diz respeito, ele estava falando das obras em relação à questão da salvação, mas ele estava falando das obras como consequência de alguém que tem uma fé genuína. Paulo falou que a salvação é pela fé na expiação do Senhor Jesus Cristo. Tiago falou que a fé viva é evidenciada no dia a dia, na prática, né? Na demonstração de boas obras. Então, Tiago é um guia para a conduta cristã e a vida cotidiana. É para nós quebrarmos aquela separação entre ação e crença abstrata. Esse distanciar de muitas vezes da teoria
e da prática que nós fazemos, na verdade, a palavra de Deus contesta isso, confronta. Porque a própria palavra diz que bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. É um despertar para uma aplicação da nossa fé. É um desafio, é um revigoramento, é um aperfeiçoamento, é um engrandecimento do agir de Deus na nossa vida. E nós vamos falar muitas coisas sobre essas cartas. Por exemplo, nós temos aqui um mapa mental, depois que nós vamos produzir detalhadamente. E nesse mapa mental nós vamos esmiuçar cada uma dessas cartas. Vamos dizer quem foi que escreveu, quem é esse Tiago. Muitas vezes nós nos perguntamos, esse Tiago é quem? É o filho de Alfeu, é o Tiago, irmão de Jesus. Que Tiago é esse que escreveu essa carta? Quais são as características dessa carta? Qual a ocasião histórica dela? Que temas são abordados? Como nós conseguimos fazer uma síntese dessa carta? Então nós convidamos vocês a se dedicarem, a se debruçarem, a mergulharem no estudo da palavra de Deus. Lembrando, nossas aulas agora também serão online para aqueles que não podem fazer o curso de teologia presencial. Nós vamos dispor de vídeos de 1 hora, no mínimo, para cada tipo de carta que nós vamos trabalhar, cada tipo de assunto que vamos trabalhar. E nós vamos ter conteúdo, vamos ter pesquisa, vamos ter interação também para aqueles que não podem estar aqui presencialmente. Que Deus nos abençoe, que dê tudo certo e que você possa se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus.